As jaulas de resgate da Rússia estão sobrecarregadas desde o início da guerra. Os drones ucranianos têm sido um pesadelo para os veículos blindados russos. A Rússia, que já se gabou de ter a maior frota de tanques do mundo, foi surpreendida pela realidade de seus tanques de combate caríssimos. Podem ser destruídos por drones que custam apenas alguns milhares de dólares. Equipada com munições excedentes da Guerra Fria e desesperada por uma solução, a Rússia instalou gaiolas de metal soldadas em seus tanques para protegê-los de drones. Porém, essas defesas estão apenas agravando a situação. Então, por que as gaiolas de defesa foram usadas? E como a guerra de drones da Ucrânia as tornou ainda mais inúteis? Neste vídeo, explicamos por que os tanques russos sofreram tanto e por que a situação deve piorar ainda mais. Para eles, até 17 de novembro de 2024, 3.569 tanques russos se tornaram baixas na Ucrânia. 2.502 deles foram totalmente destruídos. Isso é mais de 20% da frota total de tanques pré-guerra da Rússia, de 16.970 unidades, de acordo com a Global Data. A Rússia perdeu mais 1.753 veículos blindados de combate, 5.800 veículos de combate de infantaria, 550 transportes blindados de pessoal e 312 veículos de mobilidade de infantaria. Armas antitanque tradicionais como mísseis guiados, equipamentos portáteis como o Javelin e Enlori e rifles antimaterial como o enorme rifle de franco-atirador ucraniano, Alligator, têm destruído muitas dessas unidades. A artilharia teve um papel ainda mais crucial, porém, drones destruíram muitos outros veículos. No início da guerra, a Ucrânia usou grandes drones militares como o Bayraktar TB2 da Turquia para causar estragos na armadura russa. Mas drones menores que soltam bombas ou kamikazes se mostraram ainda mais custo-efetivos. Um tanque russo T-72 pode custar entre 1 a 2 milhões de dólares por unidade. O T-90, supostamente o tanque de batalha principal mais avançado da Rússia, que pode ser colocado em campo, também conhecido como T-14 Armata, pode custar entre 4 e 7 milhões cada. Em contraste, os pequenos drones da Ucrânia têm um preço de 1.700 por morte, de acordo com Alexander Kamyshin, ex-ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia. Devido à desvantagem numérica e em armamento da Ucrânia, os drones First Person View são a arma ideal para uma guerra de atrito, segundo Kamyshin, no início do ano, tornando-se a principal arma de batalha dos ucranianos. Não é de se estranhar porque o presidente Zelensky fez da produção de 1 milhão deles uma das maiores prioridades de seu governo para 2024. Desde fevereiro, ficou evidente que a Ucrânia superaria essa meta, o que foi ruim para as forças de resistência russas. A Rússia já equipava seus veículos blindados com gaiolas de resistência antes da invasão. Os anteparos apareceram primeiro em tanques russos no final de 2021, supostamente projetados para combater munições lançadas por drones. E alguns especulam que também podem oferecer proteção limitada contra mísseis de ataque superior, como o Javelin. O Javelin entrou em serviço nos Estados Unidos da América em 1996, projetado especificamente para combater tanques russos. Em vez de atingir o corpo principal de um alvo, o projétil mirava na torre, atingindo-a em uma trajetória descendente em alta velocidade. A torre de um tanque é menos protegida que o corpo principal, e o míssil Javelin pode penetrar mais de 76,2 centímetros de armadura de aço homogênea laminada, segundo documentos de treinamento do exército americano. Apesar dos tanques modernos possuírem armaduras compostas avançadas que combinam aço, cerâmicas, materiais de alta densidade como tungstênio ou urânio empobrecido e até armaduras espaçadas para proteção extra, eles ainda não resistem a tais impactos. Eles também não podem ser projetados para isso. Equipar um tanque com blindagem suficiente para resistir a um impacto de dardo faria com que pesasse mais de 200 toneladas, tornando-o extremamente pesado para mobilidade básica e transporte para o local de operações. Para piorar, os tanques russos são especialmente vulneráveis a impactos por não protegerem seus depósitos de munição em compartimentos selados. Um único impacto pode desencadear uma reação em cadeia que destrói o tanque e sua tripulação. A única maneira de combater o Javelin é com sistemas de proteção ativos que comprometam sua orientação ou o interceptem antes de atingir o alvo. Apesar disso, os russos tentaram encontrar uma contramedida improvisada para o Javelin, arma que respeitavam.
Gaiolas de aço com grade surgiram sobre as torres dos tanques russos no final de 2021. As projeções estavam a poucos metros acima deles. O conceito dessas construções era que o projétil Javelin atingiria a gaiola primeiro e explodiria prematuramente, limitando os danos ao tanque abaixo. Esse não é um conceito novo. No início da Guerra Fria, engenheiros de tanques construíram estruturas distantes do corpo principal para protegê-los contra armas antimaterial. E às vezes é possível improvisar com sucesso. Na Batalha de Marawi, em 2017, as forças filipinas protegeram seus veículos com placas de madeira fixadas externamente que fizeram os projéteis de RPG-2 explodirem prematuramente. A armadura de madeira auxiliou as forças de segurança filipinas na derrota do grupo terrorista Abu Sayyaf, afiliado ao Estado Islâmico do Iraque e Síria. Os Estados Unidos da América e aliados tentaram algo parecido contra os RPGs encontrados na Guerra ao Terror. Eles usaram armaduras de ripas para proteger seus tanques dos projéteis. O problema é que comparar um role-playing game a um dardo é como comparar um gato a um tigre. Diferente de um role-playing game, o dardo possui ogiva em tandem projetada para superar a armadura reativa explosiva. A era detona quando atingida por um projétil, separando placas de metal para danificar, desviar ou interromper a ameaça antes que ela atinja o corpo principal do veículo-alvo. O dardo, com seu design de ogiva em tandem, supera esse sistema. A primeira ogiva ativa a era neutralizando-a, enquanto a segunda penetra na armadura principal para destruir o alvo. Relaxe, se a era não para um dardo, uma gaiola de cesto também não vai parar. Quando a Rússia entrou em seu atoleiro, logo percebeu que as gaiolas de cesto não detinham os projéteis de dardo. O dardo rapidamente se tornou um ícone da resistência ucraniana, com retratos medievais de figuras semelhantes a santos portando as armas americanas viralizando online. Enquanto isso, as gaiolas de cesto simbolizavam a incompetência russa, que ia muito além daquele aspecto da guerra. Contudo, os russos ainda usavam as gaiolas de cesto por perceberem a crescente importância dos pequenos drones. Uma lição aprendida há cerca de 10 anos, no auge da Guerra Civil Síria. A gaiola Cope pode não ser eficaz contra tiros de lança, mas pode ter algum efeito contra drones que soltam armas simples, como granadas anti-tanque ou morteiros menores, pois esses atingirão a gaiola primeiro. Desde que os pilotos ucranianos de drones começaram a lançar granadas em escotilhas abertas de tanques russos, a adaptação tem salvado vidas das tripulações inimigas. As gaiolas Cope também foram eficazes em interromper pequenas munições à deriva com explosivos mais leves. Muitas vezes zombamos das gaiolas Cope neste canal, mas a melhor prova de sua eficácia, pelo menos em parte, vem de imagens de tripulações de tanques ucranianos adaptando-as aos seus próprios veículos. Em agosto de 2023, surgiram imagens de gaiolas Cope soldadas a um tanque Challenger doado. A armadura de gaiola se estendia ao redor do tanque e acima da torre, indicando que a Ucrânia está testando um novo design. Então a gaiola Cope não é totalmente inútil. Ela provavelmente salvou alguns tanques de serem totalmente destruídos, especialmente no começo da guerra, quando os pilotos de drones ucranianos eram menos habilidosos. O que eles fizeram? Os pequenos pilotos de drones da Ucrânia passaram a usar mais munições kamikazes e a evitar ataques de cima. Um drone First Person View é pequeno, rápido e ágil. Os pilotos de drones ucranianos são tão habilidosos que conseguem navegar seus UAVs dentro de prédios residenciais e localizar um alvo escondido em um quarto específico. Com tal precisão, eles podem facilmente se mover ao redor ou sob gaiolas de proteção e podem atingir seu veículo-alvo com armas de tamanho considerável que têm uma chance decente de destruir até mesmo um tanque de batalha principal, não importa veículos mais leves. Estes drones geralmente impactam os veículos russos pelo lado. O design interno inadequado dos tanques russos significa que sempre haverá um alto risco de impactos detonarem as revistas de munição, resultando em explosões inesperadas. Então, a Rússia se adaptou novamente e começou a projetar armaduras de gaiola cada vez mais elaboradas para seus tanques. A adaptação mais eficaz provavelmente envolveu o equipamento de era para as gaiolas. Se os painéis não tivessem sido roubados por oficiais de logística buscando lucro fácil, algumas gaiolas incorporaram sacos de areia para aumentar a proteção, absorvendo e dispersando a energia de impacto dos tiros. Essa abordagem usa o material solto e denso nas bolsas para complementar a estrutura defensiva da gaiola. Porém, há maneiras piores de adaptação.
Ao notar que os drones ucranianos manobravam em torno da armadura da gaiola, a Rússia passou a utilizar veículos blindados que pareciam de um filme do Mad Max. Essas gaiolas cobrem todo o corpo de um veículo blindado e são usadas desde a Guerra Civil Síria. Ocasionalmente, espinhos saíam das gaiolas, conforme vídeos amplamente divulgados nas redes sociais. A Rússia continuou a evoluir a Gaiola Copy. Outro design foi apresentado na Exposição de Defesa do Exército 2023, em agosto. A gaiola foi presa à torre e erguida por postes tubulares. Usou-se malha metálica para aprimorar a visibilidade. Para adicionar proteção, a malha foi combinada com ripas triangulares, com picos e vales paralelos. Comandos russos podem ter decidido que este design é melhor para parar munições perdidas. Entre as monstruosidades Mad Max mais notáveis estavam os tanques Tartaruga, que surgiram em abril de 2024. Esses veículos tinham uma carapaça externa, inclinada com uma chapa de metal cobrindo o topo e as laterais. Apesar de vários terem sido implantados, um tanque Tartaruga foi destruído por artilharia no mesmo mês. Essa abordagem para a armadura de gaiola não inspira total confiança, pois pode limitar a consciência situacional da tripulação, a mobilidade e a saída do veículo em emergências. O tanque Tartaruga, por exemplo, significava que a torre não podia ser movida, tornando-o mais fácil de ser encontrado à distância. Um ataque de artilharia provavelmente está chegando e nenhuma gaiola de proteção será capaz de conter isso. Por isso, esses elaborados designs de gaiolas são a exceção, não a regra, apesar de sua maior visibilidade online. A maioria dos veículos russos vistos online não possui essas gaiolas de proteção elaboradas. Um estudo russo descobriu que a armadura de gaiola é mais eficaz contra rodadas antimaterial comuns, como role-playing game, quando os varões têm 10 mm de diâmetro e o 80 mm. Este design oferece 65% de chance de interromper uma rodada vinda. Uma vez que os drones ucranianos costumam ser equipados com esses tipos de munições, este é um nível de proteção surpreendentemente razoável. Geralmente, um design com barras mais finas e mais espaçadas é mais eficaz do que barras mais grossas e menos espaçadas. O problema para a Rússia é que o design mais eficaz não é padronizado fora da proteção dos lados e da traseira de um tanque. A falta de uma gaiola resistente, padronizada, indica que os russos ainda não encontraram um modo confiável de proteger as torres de tanque com blindagem SLAT, como é feito com a armadura lateral ou traseira. Se existisse uma gaiola de proteção ou armadura em gaiola eficaz, seria amplamente adotada rapidamente. Até agora, os tanques Tartaruga ou tanques Mad Max têm sido raridades comparativas, devido à habilidade dos pilotos de drones ucranianos. Mesmo que o tanque Tartaruga não tivesse sido destruído pela artilharia, os drones ucranianos teriam conseguido voar abaixo da concha e entregar suas cargas. Infelizmente para os russos, eles ainda não encontraram uma alternativa confiável para a armadura de gaiola, apesar das tentativas. No início de 2024, ficou claro que os jammer eletrônicos se tornariam cada vez mais essenciais para qualquer força militar, devido ao uso generalizado de pequenos drones difíceis de contra-atacar por métodos cinéticos. Jammers seriam essenciais para proteger a infantaria e a armadura dessas ameaças constantes. No início do ano, parecia que a Rússia estava aprendendo essa lição e se adaptando. Tanques T-72 equipados com jammers começaram a aparecer no campo de batalha. Os novos tanques deixaram os pilotos de drones ucranianos nervosos. Mas, quando esses tanques começaram a ser capturados em abril, os ucranianos descobriram que era improvável que seus jammers funcionassem. Eles apontavam para cima, o que significa que provavelmente não protegeriam um tanque de um drone vindo lateralmente. Os jammers foram mal montados, com antenas fabricadas em fábrica, mas unidas de forma improvisada. A falta de padronização eficaz levou as tropas ucranianas a questionarem a eficácia dos jammers. Ao final de 2024, os tanques russos ainda sofrem com os drones First Person View ucranianos, pois Moscou não conseguiu resolver sistematicamente o problema do jammer. Espera-se que os tanques russos continuem a depender parcialmente das gaiolas de proteção no início de 2025. Infelizmente para eles, a Ucrânia acabou de melhorar muito na contramedida a esses dois, e tudo isso sem munição de dardo cara.
Desde o início da guerra, a Ucrânia tem se destacado por trazer inovações para o campo de batalha, seja com novas armas, como drones de longo alcance ou reutilizando armamentos antigos. O uso de impressoras 3D pela Ucrânia vem auxiliando sua indústria bélica. A Ucrânia inovou ao adaptar granadas antitanque soviéticas com aletas impressas em 3D, tornando as munições eficazes para entrega por drones. Porém, essas rodadas seriam ineficazes contra uma armadura de gaiola bem feita, pois detonariam antes do impacto. Mas agora existem 2 rounds projetados para derrotar as gaiolas de Kopy. Conheça as munições Frag, fabricadas por uma empresa ucraniana chamada Shockwave Dynamics. Os 2 rounds são feitos em impressoras 3D com ogiva de carga em prato. Vamos ver do que esses rounds são capazes. O primeiro tipo é o Frag 05975. Trata-se de 0,9 kg, contendo centenas de esferas logo abaixo de sua camada externa. Este projétil é usado principalmente contra pessoas. Para entender por que funciona contra a armadura de gaiola, devemos primeiro compará-lo ao impacto de um projétil normal. Os drones kamikaze normalmente carregam ogivas convencionais altamente explosivas e cilíndricas ao atingir ou explodir perto dos alvos. Após a detonação, a fragmentação se espalha em um anel omnidirecional. A infantaria em um veículo blindado de transporte de pessoal com uma gaiola está mais protegida, pois a gaiola dispersa a força e impede a passagem de detritos de alta energia. O projétil Frag 05975 concentra sua força para frente e para trás, proporcionando uma maior dispersão dirigida de detritos. Esta concentração é eficaz para passar pela gaiola e atingir os alvos atrás dela. Um dos primeiros usos confirmados do projétil antipessoal fragmentação ocorreu em 4 de janeiro de 2024, na área Robertine, em Zaporizhia Oblast. As imagens mostram 5 soldados russos perto de 2 tanques T-90 destruídos, um deles com a torre explodida em uma explosão repentina. 3 tropas corriam. Após 5 segundos, vimos um pequeno drone first-person view ucraniano os perseguia. O explosivo que o drone carregava então detonou cerca de 5 segundos depois no clipe. A explosão aérea espalhou fragmentos em um campo amplo, atingindo todos os soldados. Um deles parou de avançar. Outro lutou sob o tanque carbonizado. O terceiro tentou levantar após a explosão. 2 outros aparentavam escapar quando o vídeo foi interrompido. Se as tropas estivessem se protegendo atrás de armadura de gaiola, não teriam para onde ir. Toda a força teria sido concentrada neles, e possivelmente ninguém teria saído. A segunda rodada é o Fragmento 09576, que pesa 1,3 kg e é usado em papéis antimateriais. Uma carga antimaterial convencional tende a detonar antes do impacto com a armadura de gaiola, não atingindo o corpo principal do alvo. No entanto, o penetrador de força explosiva formado usa um núcleo de impacto de choque projetado para penetrar nas gaiolas de proteção e atingir o veículo, tornando-o muito mais eficaz contra tais defesas. Os rounds Frag 09576 e Frag 05975 estrearam em dezembro de 2023, cada um com raios de dano distintos. O Frag 09576 tem um raio contínuo de dano de 5 metros e um raio de dano efetivo de 8 metros. Enquanto isso, o Frag 05975 é maior, com um raio contínuo de dano de 8 metros e um raio de dano efetivo de 14 metros. Essas munições Frag são montadas em drones usando braçadeiras de nylon. As braçadeiras permitem que os operadores alinhem as munições, projetadas para detonação remota, para máxima eficiência. Essa configuração também posiciona as munições com a câmera do drone, dando aos pilotos uma visão clara do alvo e garantindo uma detonação precisa. Diferentemente das munições da Guerra Fria que a Ucrânia adaptou para drones, essas granadas de fragmentação são feitas especialmente para a guerra moderna de drones, com maior precisão e poder destrutivo. Mídias sociais russas e blogueiros militares alertaram sobre os novos ataques ucranianos assim que surgiram. Fuzileiros navais russos foram das primeiras tropas a encontrar isso. Um drone quadricóptero pousou com uma nova 360 graus. Fique alerta e tenha cuidado. O inimigo usa armas cada vez mais novas. Documentos da Shockwave Dynamics afirmam que a penetração de armadura para uma rodada de frags é de 25 mm.
Ele é projetado principalmente para destruir veículos levemente blindados, protegidos por jaulas de cope, como veículos de combate de infantaria e transportadores de pessoal blindados, mas também pode ser eficaz contra tanques. Um vídeo mostra um drone armado com explosivos se chocando contra um tanque russo. Após a explosão, a filmagem mostrou um corte profundo na parte superior da torreta. Isso teria ferido a tripulação. O crescente uso de munições especiais para penetrar armaduras de gaiola, lançadas por pequenos drones, indica que os tanques russos enfrentarão ainda mais desafios no futuro próximo. Enquanto não houver proteção adequada para os tanques contra drones com bloqueadores, as jaulas Cope continuarão enfrentando dificuldades de adaptação no 4º ano da guerra. A frota de tanques da Rússia, que aterrorizava os líderes ocidentais desde a Segunda Guerra Mundial, teve sua reputação destruída, literalmente. O termo jaula Cope, possivelmente originado por propagandistas ucranianos, se tornou a marca registrada da reputação perdida da Rússia, graças à engenhosidade dos projetistas de armas ucranianos. O que você acha que vem a seguir na guerra de tanques na Ucrânia? A Rússia conseguirá equipar seus veículos blindados com bloqueadores adequados ou continuará usando jaulas de coca improvisadas no futuro próximo? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises de especialistas militares. Confira agora: a Rússia finalmente rompe a pior semana de todos os tempos, ou assista este outro vídeo.